No vídeo anterior, a gente conversou sobre como o tempo está esvaindo pelas nossas mãos. Como Netuno, com seu caráter de dissolver a realidade, consegue dissolver a dureza de Saturno. Saturno, que é o tempo, o espaço, a estrutura, encontra Netuno. E Netuno dissolve, demora, Netuno é lento, está muito mais distante do que Saturno no céu, mas essa dissolução vai acontecendo. E, gente, nada mais apropriado, e a gente entende que nada acontece em vão, então nada mais apropriado do que conversar sobre essa temática nesse período de carnaval. Carnaval que tem a sua influência antiga, desde os períodos do início da civilização que a gente conhece. E se eu disser que o carnaval é uma influência direta dos mitos dionísicos, e Dionísio, não apenas como aquele deus que a gente conhece da Era de Ouro da Grécia, mas lá do início da Grécia, isso é, no início da civilização, naquele momento em que a gente conhecia como os ciclos agrários, muitos dos mitos, das mitologias, das histórias, da forma da gente entender a psique humana era baseada na forma como o humano entendia a natureza que o circundava e da qual ele também faz parte. Então, o carnaval aqui eu trago como o reflexo primordial da nossa origem como civilização, ou pelo menos a civilização que a gente conhece hoje. Então vamos lá, antes da gente seguir o nosso assunto, dou boas-vindas a vocês. Que bom que vocês estão aqui nesse canal. Eu me chamo Tomás Araguchi. Esse é o Anima Astra, a alma dos astros, a essência dos astros. E aqui a gente tem como objetivo ir a fundo no que entendemos como astrologia. A astrologia não é só uma ferramenta de autoconhecimento e talvez uma das mais importantes na história da humanidade. A astrologia tampouco é essa visão distorcida e superficial que a gente vê por aí, que exalta tanto os estereótipos e não a sua essência mais profunda, que são os arquétipos. Então, aqui nesse canal, o meu objetivo é desmistificar muito do que a gente entende superficialmente de astrologia e mostrar como essa arte, e eu vou no princípio de que a astrologia está mais próxima da arte do que da ciência. Como essa arte pode explicar tanto da alma humana. Dou boas-vindas a vocês, curtam, comentem, compartilhem com as pessoas que podem se interessar por esse tema, porque hoje vamos falar sobre as origens do carnaval e como isso se relaciona com a astrologia. Gente, como que é, né? A gente pode falar sobre vários aspectos aqui. Talvez o mais interessante é que todo mapa astral, se você não fez o seu mapa astral, recomendo. Todo mapa astral é uma circunferência que representa o céu visível, mesmo que de forma simbólica, do momento em que você nasce. E toda circunferência, não só a circunferência do mapa astral, toda circunferência tem 360 graus. Vamos lembrar lá das aulas de geometria, 360 graus. O Sol, ele anda por dia cerca de 1 grau. É cerca de porque o ano tem 365 dias. E essa é uma discussão antiga que remonta à época de Pitágoras ou dos pitagóricos. Então, estou falando lá daquele período da Era de Ouro da Grécia, né? Como encaixar 365 dias em uma circunferência perfeita, já que a circunferência representa a perfeição. A circunferência é o símbolo da unidade, é o símbolo mais perfeito e exato que existe, né? Na circunferência, ela representa a mônada, ou a mônada, a unidade. Não à toa, se você fez o seu mapa, vai ver que lá a gente tem o Sol, que tem o símbolo da circunferência, porque o Sol seria o astro mais perfeito de todos.
simbolicamente falando, representa a consciência, a origem do todo. Como encaixar isso? Não encaixa. Então sobram 5 dias, ou 6 dias, dependendo do ano bissexto, né? Sobra-se alguns dias em que a ordem não existe, e é o carnaval. Então, esses 5 dias que não se encaixam no tempo, é exatamente esse período em que está fora do tempo, fora da ordem, e, portanto, não precisamos nos encaixar nas máscaras sociais do dia a dia. Olha só como os pitagóricos trazem esse conceito de carnaval, e eu estou falando, né, os pitagóricos são antigos. Mas vamos agora falar das origens mitológicas, arquetípicas. Porque, para falar de carnaval, não posso deixar de comentar dos mitos dionisíacos. E são várias versões dos mitos dionisíacos. Quem foi Dionísio? A gente vai lembrar daquele deus do vinho, da fertilidade, o deus do sexo também, né? Dionísio, ele reflete a fertilidade. Quando a humanidade começa a se instalar em locais geográficos específicos, ela entra nessa nova fase porque consegue dominar a agricultura. Não precisa mais todo dia caçar atrás de carne, atrás de presas, consegue dominar a agricultura. Nesse momento, antes de dominar totalmente, né? Na verdade, tem que dar um passo mais atrás. A humanidade precisou se harmonizar com essa natureza. Porque não basta saber que pegar a semente e colocar dentro de um buraco, isso vai brotar. Tem que ser em um período próximo da chuva, para que, né, a chuva alimente essa semente e essa planta seja nutrida. Então, não basta apenas aprender, basta se conectar aos ciclos do ano, os ciclos de agricultura. E daí surgem os ciclos agrários. Claro que isso vai refletir em uma percepção de como o ser humano enxerga a natureza. E como o homem é a medida de todas as coisas, imagens arquetípicas da natureza se manifestam. E Dionísio, através dessa figura, que é o misto da natureza, é o misto do selvagem com o civilizado, que consegue entorpecer para sair dessa realidade ordinária, para fora da ordem, através do vinho. O Dionísio ele reflete bem esse misto entre a civilização e o natural, entre a ordem e o caos. Por isso, as festas dionísicas eram aquelas festas em que todo mundo tomava muito vinho e existiam, pelos relatos, atos sexuais explícitos e todo tipo de fantasia se incluía nessa loucura, né? Dionísio é muito associado à loucura também. Dionísio virou, depois da expansão do Império Romano, muitos deuses romanos incorporaram esses arquétipos dos deuses gregos. Virou Baco. Daí surge o conceito de bacanal, por exemplo. Mas bacanal eram as festas sagradas ao deus Baco, que eram um reflexo daquelas festas anteriores da fertilidade. Fertilidade, gente, aqui como um reflexo de criatividade, é também um reflexo de prosperidade. Lembrando que a sociedade, quando se instala, vê como prosperidade aquele povo, aquela pessoa que consegue plantar bem e ter bastante fruto, bastante semente. Isso vai virar o pão, isso vai virar o alimento, isso vai se traduzir em prosperidade para esse povo. Então, a prosperidade e a fertilidade são outras expressões da energia da sexualidade. Então, não dá para separar isso. Por isso que a gente vê hoje carnaval, sim, tem influência direta desses
mitos antigos. É até curioso, às vezes eu vejo, né, as pessoas mais conservadoras falando: ah, no meu tempo não era assim, olha só, que falta de vergonha esse carnaval. O carnaval virou uma festa de loucura e alguns palavrões que se encontram para definir o carnaval. Mas sempre foi assim, gente. Sempre foi assim. Sempre foi. Talvez até pior. Então, o carnaval é esse momento de ausência de tempo e é muito curioso porque no momento em que a gente se encontra, né, desde que o cristianismo se apropriou de muitos dos feriados antigos, você vê o cristianismo com toda a sua ordem dogmática não conseguiu calar essas expressões primitivas, que é bem primitivo, sim, mas também é muito humano do carnaval e dessas festas populares de fertilidade, né? Carnaval é a festa da carne, então o cultivo é essa carne que somos nós, né? Mesmo com todo o poder de autoridade da força, o cristianismo não conseguiu silenciar totalmente essas festas e teve que incorporar da sua forma dentro do calendário sagrado, mas sempre existiu, sempre existiu. E agora, se a gente considerar que, encaixando nesse calendário, a festa do carnaval quase sempre fica ali no signo de Aquário, que fala das revoluções, rebeliões, Aquário está muito relacionado a esses grandes momentos de rupturas sociais, ou peixes, né? Tem ano que o carnaval acaba pegando ali também com um pezinho em peixes, e peixes é o quê? Sonhos, fantasias, ideias, criatividade, é esse que transcende. Então, até nisso tem todo sentido, está tudo relacionado. Carnaval é essa festa de sonhos, é essa festa de extravasar o ordinário, é esse momento que, sinceramente, tem tudo a ver com a psique humana. E aqui, gente, eu trouxe um estudo para compartilhar com vocês. Não vou ler, eu só coloquei em tópicos só para não esquecer de falar alguns pontos, né? Esses ritos dionísicos, eles não influenciam só o carnaval como uma expressão de arte e como uma expressão de psique, eles influenciam também o teatro, tá? Então, quando a gente vê ali pessoas encarnando, né, trazendo para a carne figuras mitológicas, o teatro grego antigo era expressões das mitologias, dos mitos. Eles não estavam apenas encarnando como uma forma de interpretação, mas eles estavam também dando vazão a essas forças arquetípicas antigas. E a gente pode ver isso de uma forma muito curiosa em muitas, eu vou dizer paralela, tá? De uma forma paralela, em muitas religiões de matriz africana, em que a pessoa encarna uma potência divina. O teatro nasce dessa necessidade de encarnar algo que está além do homem. É claro que depois o teatro começou também a flertar com histórias, narrativas, ideias bem humanas, de dramas humanos, mas esse drama primordial era divino. Aliás, a ideia de Deus é um reflexo do que a gente conhece como homem, como humanidade. Homem aqui não o homem do gênero homem, mas indivíduo humano. Então, gente, é muito profundo, né? E é muito interessante. Baco, Dionísio, ele reflete o deus do vinho, da fertilidade, da alegria e do caos. Então, essa ideia de ordem e caos também é colocada à prova. Por quê? Não existe ordem sem caos. Isso é um ponto polêmico, eu sei. Porque quem tem o poder precisa exercer esse poder
e exercer esse controle para que as coisas não escapem. E aí a gente volta exatamente ao arquétipo de Saturno, que é o controle, que é a estrutura, versus Netuno, que é a dissolução. Então, embora estejamos vivendo essa conjunção super rara, que não acontece há 6.000 anos, nesse momento, talvez todo ano no Carnaval vivamos Saturno em conjunção com Netuno. Olha só que interessante. Então, eu sei que a gente vai sair desse período de conjunção no grau zero daqui a alguns dias, mas e se no próximo ano, no próximo carnaval, a gente entender essa data comemorativa como uma oportunidade também de viver a conjunção de Saturno e Netuno? É uma proposição. Lembrando que, quando eu estou falando de arquétipos, quais são os arquétipos envolvidos nessa análise Saturno e Netuno? A dissolução das estruturas, a transcendência dessas estruturas. Eu sei que muita gente que está acompanhando esse canal está buscando autoconhecimento, mas também espiritualidade. E a espiritualidade pressupõe que quando você dá um salto de consciência, algumas estruturas são dissolvidas. Algumas certezas deixam de ser certas. E como a gente vive essa representação arquetípica em todo ano, por que não? Por que não trazer essa visão? Tá, gente? É uma proposição aqui. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, infelizmente, a gente vê nesses meios ocultistas, nos meios espiritualistas, esotéricos, uma visão muito preconceituosa dessa data, né? O carnaval é um período de energia negativa, um período ruim, um período complicado e tá, realmente, né? A gente que começa a desenvolver energia e percepção das energias, a gente vê que a energia é outra no carnaval. As pessoas usam dessa data para fazer qualquer coisa, em muitos casos coisas até fora da lei, ok, mas olha só, isso sempre aconteceu, a gente está vendo isso, sempre aconteceu. Aliás, a humanidade flerta sempre com esse lado mais selvagem, mais natural, mais primitivo e, portanto, fora dessa ordem. Então a gente já viu isso agora, mas a necessidade de manter o controle não nos faz reprimir também outros aspectos internos que são bem humanos, e quando a gente reprime, a gente também não está forçando uma desconexão com o nosso eu mais profundo. Então, essa visão totalmente crítica, dura, Saturno, essa visão de Saturno, do julgador, eu detenho a razão e aquilo está diferente do que eu conheço, portanto, eu excluo da minha realidade, isso não faz bem para mim. Será que essa visão de Saturno, do duro, não está impossibilitando que a gente caminhe para outras camadas de transcendência, que é ser esse Netuno? Netuno que traz essas ilusões, mas também sonhos e dissoluções dessa realidade. Não estou falando aqui com esse discurso que vocês têm que fazer qualquer coisa que der na telha e aprontar tudo no carnaval, não. Tenhamos consciência. Mas por que não? Por que não olhar com uma outra perspectiva? Porque quando você julga algo, você se prende àquela imagem que você julga. E podemos mudar a perspectiva de como enxergamos determinados acontecimentos da sociedade. Podemos mudar essa perspectiva para como a gente vivencia determinadas situações na nossa vida. E isso é ampliar nossa consciência como um processo de cura interna também. Se eu consigo enxergar essa outra faceta do carnaval, o carnaval não precisa ser essa fonte de energia negativa, como a gente vê muitos espiritualistas comentando, que também tem
muito do resquício de uma mentalidade cristã que esses espiritualistas fazem de tudo para negar. Eu não estou falando que o cristianismo também é algo ruim, que traz esses questionamentos, esses julgamentos, não, mas eu estou tentando criticar essa visão que essas pessoas têm e acaba funcionando como um vestígio dessa ideia cristã. Então, sem julgamentos, viva essa data da forma como você bem entender. Mas, de repente, com menos julgamentos, as coisas podem ficar mais leves, porque tudo é sagrado. O todo é sagrado, todo é expressão direta de uma fonte única. Tá bom, eu acho que a discussão seguiu por um caminho que foi um pouquinho além do que eu estava aqui marcando no meu texto. Espero que eu tenha conseguido passar essa ideia de uma forma razoável. Se gerou dúvidas, por favor, comentem aqui. E, gente, eu tenho visto os comentários de vocês e agradeço por comentarem, agradeço por trazerem essas questões. Estou considerando tudo que vocês estão escrevendo aí. Ainda não respondi vocês, mas vou responder nos vídeos anteriores. Eu estou pensando nos próximos vídeos, de repente separar um vídeo por semana para tirar dúvidas. Vocês têm trazido algumas dúvidas astrológicas, dúvidas sobre esses arquétipos, e algumas dúvidas estão sensacionais. Dá para a gente falar sobre a astrologia de uma forma profunda a partir de muitos desses temas que vocês estão trazendo. Então, continuem trazendo esses temas que serão acolhidos e prometo falar sobre eles no momento mais oportuno. Nesse momento, eu preciso falar sobre essa conjunção. E sim, o carnaval tem tudo a ver. A gente acabou de conversar sobre isso aqui. Tem tudo a ver. Vamos dissolver essa realidade dura que a gente colocou para nós mesmos e para o mundo e de repente julgar menos e observar mais, viver algumas fantasias, algumas ilusões, sabendo que podem ser ilusões. A consciência é essa luz que ilumina tudo. Ilumina também as sombras, ilumina também aquilo que a gente não enxerga com frequência, mas no seu caráter de consciência pode iluminar também e de repente observar que, opa, talvez algumas coisas que a gente tem como ruins não sejam grandes bestas como a gente achava. São outras expressões de nós mesmos. E aí, eu deixo essa reflexão. Eu não contei aqui sobre o mito de Dionísio. Geralmente, quando a gente fala dos mitos, a gente conta sobre eles. Eu trouxe esses arquétipos. Dionísio somos nós. Dionísio é você que está assistindo. Dionísio é a humanidade desse princípio de que não somos tão santos assim, tá bom? Ninguém. Você que está assistindo aqui também não é tão santo assim. Então, antes de criticar o carnaval, o que você fez em carnavais passados? É uma reflexão. Tá bom? Depois desse vídeo polêmico, eu sei que no meio espiritualista todo mundo vira santo, né? Todo mundo. Que tal a gente explorar mais essa ideia de Dionísio? Beber um vinhozinho de vez em quando não faz mal, gente. Não faz mal. Ok, se você tiver um problema hepático, é melhor um suco de uva. Aí tudo bem. Ó, uva tem resveratrol, que é um dos antioxidantes mais fortes que a gente conhece. Tá bom? Zero julgamento. Vamos viver essa vida com mais leveza, porque o julgamento nos prende nessa ideia de Saturno. E se todo mundo critica Saturno, e eu tenho, nesses primeiros vídeos, trazido, ou pelo menos a minha proposta é trazer uma outra visão para o arquétipo de Saturno,
todo mundo julga tanto, mas eu vejo a galera vivendo como Saturno. E isso é uma projeção de sombra, tá? Quando a gente julga muito, talvez isso exista aí dentro. Vamos lá então. Eu acho que o tema de hoje eu já consegui explorar bastante. Eu gostaria só de falar o seguinte: eu vou continuar aquela proposta do sorteio de um atendimento do Pilares de Luz. Então, quem assistiu até o final vai observar que eu falei sobre uma data específica, sobre um fenômeno específico que origina o que a gente tem hoje como carnaval, né? Mas eu não vou falar para vocês comentarem só uma palavra, porque é fácil. É só pular para o final do vídeo, o momento que eu falar, comente a palavra tal, que vocês vão participar do sorteio. Quem quiser de verdade participar do sorteio, me fala o que os mitos dionísicos influenciaram além do carnaval. Porque se você falar o que foi, quer dizer que você prestou atenção. E aí, quem participar desse vídeo aqui comentando o que os mitos dionisíacos influenciaram além do carnaval, que eu falei no vídeo, vai ganhar 3 chances de participar, já de cara. Já de cara. Como que eu vou considerar isso? A gente vai colocar num app de sorteio, e aí quem acertar aqui nesse vídeo já vai entrar como 3 vezes. O nome já vai aparecer 3 vezes nesse app. Então a chance aumenta. Se você participou dos vídeos anteriores, né, se comentou nos vídeos anteriores, já vai entrar também na lista. Mas quem acertar a resposta desse vídeo, o nome já vai entrar 3 vezes, tá? Então a questão é, vamos ver se vocês prestaram atenção. Além do carnaval, qual manifestação artística foi influenciada pelos mitos dionisíacos? Essa é a questão. Quem comentar já vai entrar nesse sorteio já com uma chance triplicada de ganhar, tá bom? Tomás, você vai sortear o quê? Eu vou sortear um atendimento do Pilares de Luz. Tomás, nos vídeos anteriores você não explicou o que é Pilares de Luz. Vai passar outro vídeo sem explicar? Sim, sim, eu vou explicar em um vídeo, sim, depois desse ciclo de carnaval. Eu vou explicar sobre o que é o Pilares de Luz, esse atendimento de magia cabalística que tem como finalidade ampliar sua conexão com si mesmo, ampliar sua conexão com o seu propósito único encarnacional. Pilares de Luz tem como objetivo limpar essas cracas, esses traumas, a gente chama na cabala de clifotes, essa sombra que impede a gente acessar o nosso estado mais iluminado. Então, Pilares de Luz é isso. Eu vou gravar um vídeo explicando sobre Pilares de Luz e ali eu vou trazer uma forma mais detalhada para a gente falar sobre esse tema. E até lá, a gente vai fazendo essas dinâmicas para vocês se engajarem, entender a profundidade de tudo que a gente está comentando e aumentando suas chances de participar desse sorteio. Então, quer ganhar um atendimento do Pilares de Luz? Uma forma é participando desses sorteios. A outra forma é, está interessado? Entre em contato com a gente. Entre em contato com a gente. Aqui na descrição desse vídeo tem o nosso Instagram, tem o nosso WhatsApp, o número de WhatsApp. Lá a gente vai explicar exatamente o que é o Pilares de Luz, tá? Então, muitas pessoas já passaram por esse atendimento. Aliás, se vocês virem nos comentários dos vídeos anteriores, algumas já até trazem esses relatos de como foi o atendimento para elas. E eu estou trazendo essa dinâmica para aumentar a chance de vocês conhecerem, tá? Mas fiquem tranquilos que eu vou gravar um vídeo explicando exatamente como é esse trabalho. É um trabalho bem forte, um trabalho de magia cabalística. E se vocês
quiserem se aprofundar no que é magia, não percam os vídeos desse canal. Hoje eu já trouxe alguns desses conceitos e a gente vai continuar trazendo esses conceitos, porque para entender magia é importante conhecer de mitologia, é importante conhecer de arquétipos, é importante conhecer que por trás dessas figuras simbólicas existe muito de humano. Tá bom, gente? Olha, foi um prazer ter vocês nessa jornada. Então, vão viver o carnaval sem julgamento, ok? Deixa o vizinho fazer o que ele quer. Se ele não estiver fazendo nada contra a lei, zero problema, tá? Não traga para você um peso que não é seu. Grande abraço, gente. Até a próxima.